Muito boa tarde, estás no Sunset. Hoje é terça-feira, o que significa que, apesar de estar melhor tempinho, Madá, quem anda à chuva? Molha-se e de que maneira? E de que maneira? Hoje temos connosco Verónica Gaspar, ela que é farmacêutica, especialista em tudo e mais alguma coisa, como nós já sabemos, um currículo inegável, mas, para além desta intelectualidade que o seu percurso espelha, vem-nos falar aqui de temas que eu diria que hoje, ou a partir de hoje, pode ser o beabá para muitas pessoas. Sim, temas que podem ser mais tabus, como por exemplo... A cannabis. Olé! Mas bem que nada, vamos dizer olá à Verónica. Olá, Verónica, bem-vinda. Olá. Outra vez, que ela já esteve no ar há pouco, Exato. mas agora oficialmente para a nossa rubrica. Verónica, hoje traz-nos um tema que, para além de ter alguns termos que as pessoas podem não estar familiarizadas, exatamente, tu vais explicar tudo isso, mas acima de tudo vamos falar de uma das drogas, ou talvez a droga mais consumida no mundo. Estamos a falar da cannabis recreativa. A Verónica também vai explicar essa diferença, certo? Exatamente, porque nós temos a cannabis medicinal, que tem muitos efeitos positivos em inúmeras doenças e que futuramente também podemos aqui esclarecer a sua utilidade. Mas hoje vamos falar da droga cannabis, como os seus efeitos ilegais e o seu consumo, os malefícios que o seu consumo pode trazer. Então, começando aqui, há vários tipos de cannabis, certo? Neste caso, da recreativa. Pronto, a planta da cannabis tem cerca de 100 espécies, mais ou menos, sendo que há 3 mais conhecidas, que é a cannabis sativa, a cannabis indica e a ruderalis. Para os efeitos recreativos, normalmente é utilizada a sativa e a indica. Na origem da utilização da cannabis, que é milenar, a planta da cannabis tinha dentro dos seus muitos químicos, cerca de 480 substâncias químicas, dentro dos canabinoides, que são também um grupo específico, níveis de THC, que é tetrahidrocannabinol, que é o equivalente à nicotina no tabaco. Exato, é aquilo que cria a dependência na cannabis, que não é? cria a dependência e que tem efeito psicoativo, e que, portanto, é essa substância que leva à procura recreativa da cannabis pelo seu efeito prazeroso, de alienação do espaço, de alienação das preocupações, e depois... Aquela calma, não é? Que se procura. Aquela calma ou excitabilidade, depende da concentração do THC, ele pode ter efeitos opostos. Certo. E também uma outra substância que é subejamente conhecida, que é o CBD, que se chama cannabidiol, que as pessoas pensam que também tem ação psicoativa, mas de facto não tem. Ele é uma segunda molécula bastante presente na planta, e estas duas moléculas têm ação ao nível do sistema nervoso central, nos receptores. E altera ali tudo, não é? E equilibram-se. Portanto, na planta original e nativa, estas percentagens estariam mais ou menos normalizadas, mais porque a natureza equilibradas. Equilibra as coisas. O que acontece é que ao longo dos anos, pelos seus efeitos recreativos, foi havendo manipulação das plantas, e hoje em dia manipulação ainda mais funda ao nível da genética, de forma a alterar as espécies, fazendo cruzamento entre espécies, criando plantas que têm níveis de THC, portanto da substância psicoativa e viciante, muito mais elevadas, e níveis de CBD muito mais reduzidos. Portanto, literalmente desequilibrando ali aquele equilíbrio que há naturalmente na planta, é isso? Exatamente, e portanto, quando se diz que é uma planta que não causa dependência, isso é muito aleatório, porque em primeiro lugar depende da espécie, da origem do produto que está a ser consumido, depende se esse produto foi ou não adulterado, até com outras plantas, com outras substâncias, com outros genes. Mas por falar nessa adulteração, até para esclarecer para quem nos está a acompanhar, essa adulteração é possível em qualquer apresentação feita, cada vez que existe uma alteração mesmo? Essa adulteração tanto é possível ao nível da planta, através da manipulação genética, através da indução de determinadas toxinas por via de fungos, contaminação de fungos na planta, portanto, tanto é possível ao nível da planta, como também é possível, e muito mais possível, ao nível das resinas, porque já é um processo, o haxixe já obriga a um processo de transformação, e portanto para aumentar o peso da droga, ou então para aumentar e potenciar os seus efeitos e criar uma droga com efeitos mais ativos, sim. São adicionadas substâncias, nomeadamente até cocaína, lidocaína, que é um anestésico que se usa nas tatuagens, e bastantes outras substâncias, como sílica, que é altamente cancerígeno,
para, portanto, ao criar maior viciação e, portanto, os consumidores procurarem cada vez mais e ficarem agarrados, cerca de um em cada 10 consumidores tornam-se dependentes, ou então para aumentar o volume e, portanto, render mais dinheiro. Mas, Verónica, olhando aqui para, no fundo, para a causa-consequência, falamos de facto que a cannabis é algo grave, e é mesmo, mas para quem nos está a acompanhar, eu acho que este é um assunto que cada vez mais então nos jovens tem que estar em cima da mesa, quais são realmente as consequências graves deste consumo de cannabis? Pronto, a cannabis interfere num sistema muito importante do nosso organismo, que regula quase tudo, nomeadamente regula toda a parte hormonal, até nomeadamente as hormonas sexuais. Ela diminui a produção destas hormonas sexuais, depois atua ao nível da visão, atua ao nível dos rins, mas maioritariamente atua ao nível do sistema nervoso central, porque os receptores CB1 e CB2 encontram-se lá. E quando falamos de sistema nervoso central, estamos a falar de uma substância que atua nas estruturas todas do cérebro. O que acontece, e que está neste momento bem estudado e clinicamente evidenciado, é que os consumidores crónicos de cannabis acabam por ter, cerca de 50% deles, ações do sistema nervoso, nomeadamente esquizofrenias. Ok, então o que estamos a dizer aqui de forma resumida é que, para além de outras consequências que já enumeraste, a cannabis faz com que as pessoas possam desenvolver esquizofrenia. Esquizofrenia, depressões associadas tipicamente à cannabis, síndromes de suicídio, mas particularmente cerca de 50% dos doentes esquizofrénicos está estudado que têm padrões de consumo. Então, Verónica, ainda bem que tocas nesse assunto, porque mesmo sabendo todas estas consequências, hoje em dia fala-se muito em legalizar o consumo da cannabis, neste caso a recreativa. O que é que tens a dizer sobre isto? Eu tenho a dizer tu ferves com este tema. É um negócio. Não, tem aspectos positivos e aspectos negativos, depende da forma como é feito, como tudo na vida. Portanto, nós estamos a falar de um negócio que só na Europa vale 40 bilhões neste momento, com uma reta de crescimento brutal, sobretudo nas faixas etárias entre os 15 e os 34 anos. Estamos a falar que só em Portugal nós temos cerca de 712 mil consumidores, com um consumo médio anual de 128 mil kg ano, que a um valor de 7,08 € mais ou menos a grama, dá cerca de 930 milhões de euros. Ora bem, obviamente... É todo um negócio clandestino que aqui existe. Exatamente. E que negócio, não é? Exatamente. Estamos a falar de valores é maior do que o exorbitantes. negócio da área medicinal da cannabis. Isto representa, em termos de impostos, um valor brutal para o Estado e, portanto, existe toda uma data de pressão a nível dos deputados da Assembleia para legalizarem a cannabis. Mas é preciso terem atenção que a legalização não pode interferir na liberdade do outro. Ou seja, por ser legal, não pode permitir que uma pessoa esteja a fumar cannabis num concerto e as outras à volta tenham que se submeter a essa situação. Essa é uma questão muito importante, desculpa interromper, porque esse é o contra-argumento que é utilizado normalmente, porque normalmente esta vaga de pessoas que quer legalizar a cannabis diz sempre, então, mas se o álcool é permitido, a droga, neste caso a cannabis, também deveria ser. E esse é precisamente o argumento que é utilizado, é que realmente a pessoa ao consumir álcool só se prejudica, ou enfim, só fica aos efeitos para si. Já a cannabis não é isso que acontece, não é? É, exatamente. Depois outro aspecto relevante, há benefícios. Poderíamos, por exemplo, numa estrutura bem planeada, bem organizada, desde a produção à distribuição e à comercialização, como há, por exemplo, na Holanda, em que há um produtor por contrato que distribui a determinadas lojas especializadas, que por sua vez têm identificado os seus consumidores e que só podem fornecer X quantidade de um produto completamente controlado, portanto sem adulteração, certificado, analisado aos seus consumidores. Portanto, esta cadeia toda tem que ser previamente preparada, muito bem preparada, desde a semente, que é utilizada por causa desta questão das espécies, da adulteração, etc. até à identificação do consumidor final, não de um ponto de vista de tirar a privacidade da pessoa, e se consome ou não do ponto de vista discriminatório, porque é como dizemos, a pessoa se pode beber também poderá consumir, mas sim do ponto de vista de fazer o tracking das tais patologias do foro do sistema nervoso central que estão associadas a estes consumos. E eu diria também evitar que a coisa
ganhe consequências ainda mais... Exatamente. Outra coisa importante seria perceber os impostos decorrentes deste negócio para onde iriam, porque deveriam reconverter para o tratamento das patologias de adição, para o tratamento destas patologias do foro também respiratório, porque havendo muito o consumo por fumo, Claro. ele provoca asma, bronquite, inflamação das vias respiratórias e, portanto, e também, claro, que isto tinha a vantagem de minimizar a cadeia paralela de tráfico, de criminalidade. No fundo, todo um ciclo, não é? Todo Aqui um ciclo associado a isso. associado a isto. Muito Olha, mais boa haveria- sugestão da parte da Verónica. Exatamente, muito Boa mais sugestão. haveria a dizer sobre este Se tema. for para legalizar, tendo em conta Exatamente. estas... Muito obrigado, Verónica, pela Um excelente tua tema, como sempre. participação. E, É isso e esta mesmo. hora é importante, também temos muitos jovens a sair da escola a esta hora. Exatamente. Portanto, fica a mensagem. A faixa etária que realmente referiste que faz toda a diferença aqui para Vocês nós. também podem pedir aos jovens para fazer perguntas que eu respondo. Olha, uma Boa excelente sugestão, ideia, é malta. isso O nosso mesmo. Instagram, o nosso WhatsApp, 967442007. Desta vez já não dá, mas para a semana mandem as vossas questões ou sugestões de temas que tenham. E já sabem, dica da Verónica, cuidado, porque quem anda à chuva Molha-se. é isso mesmo. Beijinho, até para a semana.